Muito bem, eu quero convidar a nossa irmã Kathleen Sofia para fazer uma leitura. Nesse momento nós entramos, não é, na homilia, na pregação. A Kathleen Sofia, ela fará a leitura de Mateus, capítulo de número 6, versículos 19 ao 21. A paz do Senhor Jesus, irmã Kathleen Sofia, tudo bem? Tudo bem. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Agradeço a oportunidade. Bênção de Deus. Vamos agora ouvir o nosso irmão Pietro Natan. Enquanto ele vem, eu acolho a Maria Helena. Ela é cantora, está em Paranavaí, nos dizendo assim a nossa amiga: amanhã será um novo dia. Que Deus abençoe sua noite. Boa noite. Ótima noite, Maria Helena. Deus abençoe você grandemente. É uma alegria ter você por aqui. O Pietro Natan fará uma leitura em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 1 ao 12. A paz do Senhor Jesus. Pietro Natan, tudo bem? Paz do Senhor, eu estou bem, graças a Deus. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo o respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma coisa, alguma doutrina diferente, e não concorda com as verdadeiras palavras do Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas, e daí vem invejas, brigas, insultos e desconfianças maldosas, e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comidas, roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor e de perseverança,
e respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus, que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca ouviu, nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham as suas esperanças nessas riquezas, pois elas não darão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade. Para o nosso prazer, mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus aliados. Evite falatórios que ofendem a Deus e as discussões todas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão Pietro Natan. Eu acolho aqui o Fernando Rufino, dizendo boa semana. Boa semana, Fernando. Deus abençoe grandemente. Marlene, Jamil, que passam curtindo por aqui também. Deus abençoe grandemente. Obrigado por acompanhar. A iniquidade do acúmulo e a bênção da partilha. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Provérbios 10, 22. Ao longo da história, é possível observar que a fé foi algo intrínseco, está dentro do ser humano. Desde o princípio, as pessoas acreditam na existência de forças que vão além de sua realidade física e buscam compreender as manifestações que fogem do seu entendimento e da sua compreensão, criando símbolos e estabelecendo significados para dar sentido a essas manifestações. Atualmente, a maior parte da humanidade abandonou a crença nas divindades tribais e sua associação com os fenômenos da natureza, passando a ter novas concepções sobre a fé e sobre a maneira de demonstrar sua crença e seu relacionamento com a divindade, com o divino. A mudança de paradigma fez que a concepção de fé e crença se alterasse no que constitui, no que nós temos hoje, que eu chamo de sistema religioso. Apesar dos avanços da sociedade,
No sistema religioso, a exploração da fé, pastora Ruth, continua com o objetivo de obtenção de lucros, implantação e ou sustentação de poder e domínio. O medo do desconhecido, aliado à falta de conhecimento dos verdadeiros fundamentos da fé, faz com que as pessoas se tornem alvos fáceis para inúmeras formas de exploração. A iniquidade do acúmulo e a bênção da partilha é uma reflexão que trago para o sermão que tratará de 2 exemplos de explorações modernas da fé: a teologia da prosperidade e a teologia coaching. Aí eu vou voltar aqui a minha configuração para -6. Pois bem, para discorrer com mais propriedade sobre o assunto, irmã Sofia, dentre outras pesquisas, eu busquei me informar, Pietro Natan, e cito 2 obras. A primeira é o livro Neopentecostais, Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil, escrito por Ricardo Mariano. O Ricardo ele é professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, a USP. Publicado pelas edições Loyola em 1999, em 246 páginas, Mariano apresenta, pastora Ruth, uma pesquisa que avalia o neopentecostalismo, vertente pentecostal responsável pelas principais transformações teológicas, estéticas e comportamentais do movimento pentecostal brasileiro. A pesquisa demonstra, dentre outras coisas, um acomodamento do sistema religioso à sociedade e alinhamento à cultura de consumo, abordando a teologia da prosperidade como um dos aspectos da exploração da fé. A segunda obra trata da teologia coaching. É o livro Você é o Ponto Fraco de Deus. Publicação reeditada em 2023 pelos teólogos Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes, pelas editoras Mundo Cristão e Salfer, que faz um alerta sobre a teologia coaching. A obra traz uma reflexão sobre a prática que envolve líderes religiosos que disseminam ensinamentos equivocados na visão dos autores, associando a teologia do coaching à teologia da prosperidade, e evidencia como isso pode distorcer a compreensão da fé cristã. No que diz respeito à teologia da prosperidade, irmã Loyara, para você aprender, as pessoas exploradoras foram desmascaradas. Um bom número de pessoas crentes tem grande repúdio por esse tipo de exploração evangélica. Já não acredita mais nessas coisas, irmã Francisca. Mas, infelizmente, essa teologia ainda faz vítimas entre as pessoas das periferias, público-alvo desse tipo de pessoas mercadoras da fé que se aproveitam da falta de conhecimento e do desespero do povo. A teologia da prosperidade, irmã Francisca, baseia-se nas crenças sobre cura, prosperidade e poder da fé. Ser próspero como pressuposto de fé e santidade a Deus está presente na mensagem religiosa, pastora Ruth. É enfatizado pelos clérigos, a liderança religiosa, não é? Através da mensagem falada em diferentes cultos, pregações e testemunhos veiculados através dos programas de rádio e televisão,
conforme os dados coletados na pesquisa do professor Ricardo Mariano, Kathleen Sofia. Essa teologia, minha mãe, aproveita-se de problemas que a igreja protestante no Brasil enfrenta. Olha só, eu fiz aqui uma relação desses problemas, pastora Ruth. Sabe quais são? Não é? Pobreza, analfabetismo e falta de ética, calamidades pessoais e as iscas para se usar nesse anzol é de um rol formidável, irmã Francisca. Desemprego, caminhos fechados, dificuldades financeiras, depressão, vontade de suicidar, solidão, casamento destruído, desunião na família, vícios, cocaína, crack, álcool, etc., doenças incuráveis, câncer, AIDS, etc., dores constantes de cabeça, coluna, pernas, insônia, desejos homossexuais, perturbações espirituais. Você viu vultos? Ouve vozes? Tem pesadelos? Foi vítima de bruxaria, macumba, inveja ou olho grande? Má sorte no amor, desânimo, obesidade, etc. Sim, nós temos a solução para você. Nesse caso, se a pessoa for fisgada e não conseguir a solução para o problema, a culpa será da falta de fé ou até mesmo de pecados diante de Deus, notadamente aqueles pecados ocultos. Note que dificilmente existe um problema conhecido pela humanidade que não esteja incluído nessa lista. É igual às profecias, não é? Tem alguém que passou dor aqui essa semana? Tem alguém que passou dor aqui essa semana? Tem alguém que enfrentou uma luta essa semana? Tem alguém aqui com falta de dinheiro? A minha mãe já está ali dizendo, tem! Então, não é? Percebe como que é trabalhado essa coisa? Então, com esse rol, com essa lista de problema, sempre vai ter alguma pessoa, não é, que vai ser fisgada por esse anzol. A maioria das pessoas, à margem de uma sociedade que só faz trabalhar para produzir riquezas que são acumuladas por uma meia dúzia de gente em detrimento do conceito cristão de partilha, sentindo-se deslocada e alienada, ficará curiosa para buscar maiores informações, não é, acerca dessa solução que a gente tem para os seus problemas. É quando, então, a teologia da prosperidade explora a fé da pessoa, a obrigando, mesmo quase que sem ter nada, a doar algum valor em troca da bênção que anseio receber de Deus. Observe que no ofertório nós falamos que você não pode barganhar com Deus, não é? Você precisa dar com alegria, com aquilo que propôs no seu coração. Se eu fizer uma barganha, minha mãe, não adianta. Não, eu vou dar porque eu quero tal e tal coisa. Não é oferta. Deus não vai lhe abençoar. Já a teologia coaching é a velha se fingindo de nova. Nada mais é, pastora Ruth, do que a reinvenção da teologia da prosperidade, de forma ainda mais perversa, agressiva. O coaching utiliza de técnicas humanas numa pessoa que é o centro de tudo para que ela alcance seus objetivos humanos. As pregações viram palestras motivacionais da fé, que se confunde com força e vontade. Jesus deixa de ser o centro da adoração, o Redentor, o Salvador enviado por Deus para que toda pessoa que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Ele passa, pastora Ruth, a figurar como mero objeto do palestrante. O foco está naquilo que a pessoa pode fazer. A fé em Jesus é um objeto para benefício da própria pessoa e deve ser fortalecida por meio de esforços,
dirigidos visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja na vida pessoal, profissional, social, familiar, espiritual e principalmente, irmã Francisca, na financeira. Devemos sempre lembrar que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. O acúmulo de riquezas, na lógica egoísta da humanidade, é iniquidade. Para que seja bênção, é preciso haver partilha. Sabe por quê? Por essa razão, dentre outras, a elite considerada próspera, rica, dentro de um sistema de avaliação capitalista humana, foi duramente condenada por Jesus. Jesus ensina que há muitas riquezas acumuladas que não são, mas podem se tornar frutos da bênção de Deus por meio da partilha. Pois vale mais o pouco, Pietro Natan, adquirido com justiça, do que as riquezas obtidas ao custo da impiedade. Isso está registrado em Salmos 37 e o verso 16. A bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Reflitamos, deixemos a iniquidade do acúmulo de riquezas e exerçamos a bênção da partilha. Amém. Quero convidar a pastora Ruth para vir fazer uma oração, que esta palavra ela fique no seu coração, fique na sua vida e você não pense em acumular riquezas, mas que Deus possa lhe abençoar para que você não acumule riqueza, mas seja abençoado por meio da partilha. Pastora Ruth, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e a você que nos acompanha também com a paz desse Deus maravilhoso. Vamos orar neste momento e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por esses momentos, Pai Santo. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos louvores. Obrigada, Senhor Jesus, pelos versículos que foram lidos aqui, Senhor. Muito tocou em nossos corações. Continua, Senhor, falando conosco. Continue estando conosco, porque é da sua presença que nós necessitamos, Jesus amado. Abençoa também os teus servos que não puderam vir nesta noite. Vá de alcance, Senhor, os teus servos com as suas bênçãos, Senhor amado. Estenda suas mãos sobre ele. Tu és aquele que sabe de todas as coisas e tudo nós colocamos em tuas mãos. Sabemos que de ti vem a resposta para nós. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém.